Retomando aqui então no nosso exemplo, vamos ver como é que ficou aí as somas e multiplicações modulares de vocês, tá? Então, no primeiro caso, o que nós temos aqui? Nós temos então a soma de 5 mais 5, né, dá 10 na aritmética tradicional, mas quando eu faço um mod 7, isso resulta em 3, tá? No caso do 3 mais 6 dá 9, bem, mod 7 vai dar 2. 5 vezes 5, 25, mod 7, tem que lembrar a tabuada, aí, né? Então é 3 vezes 7, 21, então para 25 sobra 4, não é? 3 vezes 6 dá 18, não é isso? Então 7 vezes 2, 14, sobra 4 aqui para 18, tá? Vamos ter que recordar aí a tabuada, ok, pessoal? Tá? Então tomem muito cuidado. O problema aqui não é difícil de fazer, ele muda um pouco, é um conceito novo, né? Talvez a primeira vez que vocês estejam vendo isso. Mas aqui tem que tomar cuidado quem é esse N, quem é esse mod N que você está fazendo a operação, porque mudou o N, vai mudar o resultado da sua operação, tá? Algumas propriedades que essas operações têm, tanto a soma quanto a multiplicação modular. Por isso que a gente apresenta as duas assim separadamente, depois nós vamos falar sobre subtração e divisão, porque elas não têm essas propriedades, tá? Mas algumas propriedades interessantes. Elas têm a propriedade de fechamento, quer dizer que eu vou estar sempre somando e multiplicando números que fazem parte de Z de N e o resultado vai estar em Z de N, tá? Essa aqui é a propriedade de fechamento. Então, essa propriedade diz que o resultado da soma ou da multiplicação modular entre os elementos de um dado contexto também está no mesmo contexto, tá? Tem um S a mais aí nesse slide, tá? Depois eu apago. A identidade o elemento identidade, outra propriedade, né? Então, o mesmo elemento identidade que vale para a soma tradicional e para a multiplicação tradicional vai valer aqui. Então, no caso da adição modular, o elemento identidade é o 0. No caso da multiplicação modular, o elemento identidade é 1. E o elemento anulador, não é? No caso da multiplicação, aí vai ser o 0, tá? Também as mesmas propriedades que nós temos para a adição e multiplicação tradicional, de comutatividade e outras, vão se aplicar aqui, tá? Então eu sei que eu posso comutar, ou seja, modificar a ordem dos meus elementos na minha soma modular ou na minha multiplicação modular, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu também posso associar tanto à esquerda quanto à direita os elementos da minha soma modular ou da minha multiplicação modular e o resultado vai ser o mesmo. E eu posso distribuir a multiplicação modular em relação à soma modular da mesma forma como eu faço com a aritmética tradicional, tá? Então, soma e multiplicação, elas respeitam muitas coisas do que nós vemos na aritmética tradicional, tá? Vamos agora dar uma olhada em coisas que a gente usa, por exemplo, para subtração, né? Então, dado o meu N aqui, dois inteiros positivos que também fazem parte de Z de N, então existe um e apenas um, olha lá, o único, né? X aqui que também está em Z de N, de tal maneira que eu posso dizer, olha, o A é igual a B mais esse X aqui em Z de N, tá? Isso daqui é para a soma modular, daqui a pouco a gente vai ver que o mesmo não ocorre na multiplicação. Mas vamos ver um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, no meu contexto de Z de 10, qual que é o valor desse meu x, olha lá, tô casando o padrão aqui, né? Que vai satisfazer essa equação, ou seja, o 6 nesse meu z de 10 vai ser igual a 2 mais quem aqui, que faz parte desse meu z de 10. Então, qual é o número que somado a 2 vai resultar em 6 no z de 10, tá? Então, esse número aqui, o que eu vou ter? O 4. Não é? Porque eu sei que 2 mais 4 dá 6, mod 10 dá 6, tá? Qual que é o valor aqui de x que vai satisfazer essa equação? Né? Então, quer dizer, 2 mais quanto aqui, né? Que vai resultar em 7. Então, eu sei que aqui vai ser o 5, não é? 2 mais 5, modular, vai dar 7, mod 10, continua dando 7. Tudo bem? Então, esse número vai ser único para quaisquer elementos que eu tenho aqui, ó, B, fazendo parte de Z de 10, eu só vou conseguir achar um X para cada um dos A's que eu estiver somando aqui para resultar nesse meu B aqui de Z de 10, tá? Então, isso daí também vem da propriedade de ser fechada essas operações aí dentro dos meus elementos, tá? Então, além dela ser fechada, esse elemento aqui da soma vai ser único. Já
No caso da multiplicação, o mesmo a gente não pode afirmar para multiplicação modular, né? Por exemplo, se eu falar para vocês qual é o valor de x que satisfaz essa equação. Olha lá, agora eu estou falando de multiplicação modular. Então eu quero saber qual é o número que multiplicado a 2 mod 10 resulta em 6. Então se a gente olhar aqui, eu teria quem? O 3, porque 2 vezes 3 dá 6, mod 10 dá 6, mas eu também tenho o 8. Porque 2 vezes 8 dá 16 e mod 10 dá 6, tá? Então, veja, eu não posso dizer que ele é um só para a multiplicação, tá? Ele é um só para a soma. Além disso, ele pode não existir, não é? Qual que é o valor que eu multiplicando por 2 aqui, nesse meu z de 10, e fazendo mod 10, vai resultar em 7? Nenhum, né, gente? Quando eu multiplico por 2, vai dar par, nunca vai poder dar ímpar, tá? Então, eu não tenho. Então, eu posso, na multiplicação, eu posso ter mais de um valor possível ou não ter nenhum. Então, a propriedade de ser um único valor é na soma, tá? Só tomem cuidado com isso para não confundirem. Como é que eu calculo, então, a minha subtração modular? Eu posso simplesmente aplicar uma subtração tradicional nos meus elementos e fazer um mod n, ou eu também posso, alternativamente, pensar que o resultado dessa minha subtração modular de A e B, ele vai ser esse x aqui, ó, que vai ser aquele x que somado a B, no mod n, resulta em A, tá? Por que isso? Só para vocês tomarem cuidado para não resultar num número negativo, tá? Olha lá, vamos lá. Por exemplo, no meu z de 10, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 3 menos 2, né? Subtração modular aqui no z de 10. Bem, isso daqui vai dar 1, tá? Porque eu sei que 3 menos 2 dá 1, mod 10 dá 1, tá? Também é esse 1 aqui que somado no 2 vai resultar no 3, tá? E agora, nesse caso? 4 menos 9, quanto que vai dar, né? 4 menos 9 não pode dar menos 5, não, tá? Porque como é que vai menos 5? Não pode. Então eu tenho que pensar, talvez dessa maneira, não é verdade? Então é um número que somado ao 9, depois no mod 10, vai me resultar em 4. Ou seja, eu sei que 9 mais 5 dá 14, mod 10 dá 4, tá? Então aqui seria o 5. Só toma cuidado, então quer dizer, essa outra maneira de escrever é só para vocês não caírem na tentação de colocar que o resultado é um número negativo, tá? Outra propriedade que nós temos em relação à aritmética modular é a de calcular o inverso, né? Então, o inverso de um número aqui no meu z de n, ele vai ser o número que multiplicado ao número original resulta lá, mod n, né? Vai resultar em 1, tá? Então, o inverso de um elemento, ele vai ser calculado com base na multiplicação. Tá? Veja que nem todo elemento vai ter inverso. O elemento que tiver inverso nesse z de n, nós vamos chamar de inversível ou invertível. Tá? E se existir o inverso, esse inverso vai ser único. Então, por exemplo, aqui no meu z de 10, eu quero saber quem que é o inverso de 2 aqui nesse meu z de 10. Ou seja, eu quero saber quem é o número que multiplicado com 2, tá? Esse x aqui então vai ser o inverso de 2, vai ser o meu 2 elevado a menos 1. Quem que é o número que multiplicado com 2 aqui, fazendo mod 10, vai resultar em 1? De novo, não há, né? Porque 2 multiplicado por qualquer número aqui neste contexto vai dar par, né? Então eu não vou conseguir no mod 10, neste contexto, resultar em 1, tá? Veja, neste contexto, se eu mudar de contexto, eu posso ter o inverso, tá? O inverso, então, e o inverso de um elemento 3 aí nesse meu z de 10? Então, ele vai ser um número que multiplicado com 3, fazendo mod 10, resulte em 1, né? Então, se a gente olhar aqui para os elementos de z de 10, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que existe sim, que é o 7. 3 vezes 7 dá 21, quando eu faço mod 10, resulta em 1, tá? Então, aqui está o inverso do meu 3, quer dizer, o 3 elevado a menos 1 é 7. E quem será que são esses números que têm inverso num determinado z de n? Né? Se eu olhar aqui para o meu z de 10, quais são os números que vão ter inverso? Né? Será que a gente já viu que o 3 tem, mas o 2 não? Será que o 5 tem? Será que o 8 tem? O que a gente deduz? Que não vão ter inversos aqueles números, o 0, por exemplo, que ao multiplicar por qualquer número vai resultar em 0, então nunca o resto vai ser 1, tá?
Os elementos 2, 4, 5, 6 e 8 também não vão ter inverso, né? Por quê? Porque eu consigo aqui com esses números gerar valores que não vão resultar em 1 ao multiplicar lá no meu Z de 10. Agora o 1, o 3, o 7 e o 9 têm inversos. O inverso do 1 é o próprio 1, o inverso do 3... Desculpa, eu achei que eu fosse mostrar aqui para vocês, né? O inverso do 3 é o 7, o inverso do 7 é o 3 e o inverso do 9 é o próprio 9, tá? Então vejam, das afirmações colocadas aqui, a gente percebe que os elementos de Z de 10 que têm inverso são aqueles que são relativamente primos com 10. Ou seja, aqueles para os quais o máximo divisor comum entre o número e 10 dá 1. Né? O máximo divisor comum entre 1 e 10 é 1, entre 3 e 10 é 1, entre 7 e 10 é 1, entre 9 e 10 é 1. Agora aqui já não, né? Entre os pares e 10 vai dar 2 e entre 5 e 10 vai dar 5. Tá? Então, uma maneira fácil da gente descobrir quem são os elementos que têm inverso em um determinado Z de N é verificar quem são os elementos que que têm máximo divisor comum, sendo 1 com esse N. Tá? Então, agora eu quero ver se vocês entenderam. Eu quero que vocês olhem agora no Z de 9. Eu quero que vocês vejam. No Z de 9, veja, nós fizemos para o Z de 10, tá? Agora é Z de 9, então pode mudar. No Z de 9, quem são esses elementos que têm inverso? Vocês podem fazer na mão, tentando descobrir quem que é o número que multiplicado com o 0, por exemplo, mod 9 resulta em 1. Quem que é o número que multiplicado com 3, mod 9, resulta em 1, tá? E assim por diante para todos eles. Ou você pode achar o máximo divisor comum entre cada um desses números e o 9. E aqueles que tiverem máximo divisor comum sendo 1, esses são os elementos invertíveis em Z de 9. Façam aí que eu já confiro com vocês.